7 quedas por mim passaram, e todas as 7 se esvaíram. Cessa o estrondo das cachoeiras, e com ele a memória dos índios pulverizada. Já não desperta o mínimo arrepio. Aos mortos espanhóis, aos mortos bandeirantes, aos apagados fogos de Ciudad Real de Guaíra, vão juntar-se os 7 fantasmas das águas assassinadas por mão do homem, dono do planeta. Aqui, outrora retumbaram vozes da natureza imaginosa, fértil, em teatrais encenações de sonhos, aos homens ofertadas sem contrato. Uma beleza em si, fantástico desenho corporizado em caixões e balcões de aéreo contorno. Mostrava-se, despia-se, doava-se. Em livre coito a humana vista extasiada. Toda a arquitetura, toda a engenharia de remotos egípcios e assírios em vão ousariam criar tal monumento. E desfaz-se. Por ingrata intervenção de tecnocratas. Aqui, 7 visões, 7 esculturas de líquido perfil, dissolvem-se entre cálculos computadorizados de um país que vai deixando de ser humano para tornar-se empresa gélida, mais nada. Face do movimento, uma represa. Da agitação, face um silêncio empresarial. De hidrelétrico, projeto. Vamos oferecer todo o conforto que a luz e a força tarifada gera, à custa de outro bem que não tem preço nem resgate, empobrecendo a vida na feroz ilusão de enriquecê-la. 7 boiadas de água, 7 touros brancos, de bilhões de touros brancos integrados, afundam-se em lagoa. E no vazio, que forma alguma ocupará, o que resta senão da natureza a dor sem gesto, a calada censura, e a maldição que o tempo irá trazendo? Vinde, povos estranhos, vinde, irmãos brasileiros de todos os semblantes, vinde ver e guardar não mais obra de arte natural, hoje, cartão postal a cores, melancólico, mas seu espectro ainda rorejante de risadas pérolas de espuma e raiva, passando, circunvoando, entre pontes pênseis destruídas e o inútil pranto das coisas, sem acordar nenhum remorso. Nenhuma culpa ardente confessada. Assumimos a responsabilidade. Estamos construindo um Brasil grande. Patati, patati, patatá. 7 quedas por nós passaram. E não soubemos amá-las. E todas as 7 foram mortas, todas as 7 somem no ar, 7 fantasmas, 7 crimes dos vivos golpeando a vida que nunca mais renascerá. Este foi o Adeus 7 Quedas, do grande Carlos Drummond de Andrade. Boa noite, gente. Bem-vindos. Hoy eu vou falar portunhol, então puede ser que no me entiendan en algunas partes, pero bueno, ahí vamos. Bueno, el día de hoy damos la bienvenida desde el Laboratorio Interdisciplinar de Antropología e Imagen de la UNILO, llamado Todos los Ojos. Estamos muy contentos de compartir con ustedes este momento y esperamos que sea de mucho provecho y disfrute para ustedes y también un espacio para reflexionar. Para comenzar esta jornada, vamos a llamar a un conversatorio que espero pueda colocar, digamos que un tema de discusión importante acerca de as 7 quedas de Guaíra. ¿Sí? En esta conversa va a participar Yuka Rodríguez, actor, poeta y escritor, y actual presidente de la Fundación Cultural de Foz do Iguazú. También tenemos la presencia de la señora Marieleni Díaz, guairense y esposa del poeta Edson Calvado.
Rita Sabrina Giguaira, presidenta de APP, Sindicato Núcleo Asís Chateaubriand. Disculpen la pronunciación. Hija del gran poeta y compositor Edson Carvalho. También contaríamos con la presencia de Jackson Lima, quien trabajó como guía de turismo para la agencia Gatti Turismo. Sin embargo, no nos va a poder acompañar porque presentó problemas de salud. Entonces, daremos que sin él. Y por último, llamamos también a nuestra colega María Teresa, integrante del laboratorio Todos los Ojos y estudiante del curso de Antropología de la UNILA, quien hará la mediación de esta conversación. Buenas noches. Boa tarde. Eu falo muito pouco português, mas eu vou tentar, porque não tenho minha companheira. Estoy muy agradecida por los asistentes, por nuestros invitados, por el colectivo también, que fue quien convocó, quienes convocamos, y a la fundación también. Muchas gracias. Boa noite a todos, a todas. É um prazer imenso estar aqui na cidade de Foz do Iguaçu e falar um pouquinho de Guaíra, né? Então, Sete Quedas para nós, ela vive no nosso coração, porque o meu pai era o poeta Edson Galvão, ele faleceu há uns 2 anos, e assim, a nossa casa vivia Sete Quedas mesmo depois do alagamento de Itaipu. Mas foi um tempo assim muito difícil, porque a gente não esperava, né? A gente tinha tanta esperança de conseguir que não acontecesse aquele crime ambiental que aconteceu com a nossa cidade. Porque só quem conheceu Sete Quedas sabe o crime que foi cometido, porque a gente conta para pessoas assim que nunca viram, não viram nem fotos, né? Então não tem a dimensão do quanto Sete Quedas fazia parte da nossa vida, porque até mesmo nas madrugadas, eu não sei se alguém aqui passou por Guaíra, viveu em Guaíra naquele período, né? Até 1982, a gente ouvia o barulho das Sete Quedas lá no centro da cidade. Da onde a gente estava, né, em Guaíra, a gente ouvia o barulho das Sete Quedas. E quando chegava o final de semana, e, né, a gente não tinha aula, já era aquela programação de passear nas Sete Quedas. Então, a vida de Guaíra era muito ativa, né? Então, por isso que eu falo que a partir de 1982, com a construção de Itaipu, com o alagamento, né, do Rio Paraná, o afogamento de Sete Quedas, então ali a gente passa realmente por um período difícil. É uma perda, é um luto. Mas ela passa a viver para nós, eu falo assim para nós, ali na nossa casa, na nossa família, e para muitos guairenses, através de fotos, de memórias, e no meu caso, das poesias que meu pai escrevia, das músicas, né, que ele compôs, enfim. E é isso. Assim, os meus pais, eles são gaúchos. A minha mãe, meu pai e eu, né, eu nasci em Alegrete, Rio Grande do Sul. Meus pais eram de lá, vieram para Curitiba. De Curitiba eles vieram para Toledo, e daí meu pai foi conhecer Guaíra. Quando ele conheceu Guaíra, quando ele conheceu Sete Quedas, ele se apaixonou. Ele retornou para Toledo e falou para minha mãe, né, nós vamos mudar para Guaíra. Então assim, é lá em Guaíra que ele constrói toda essa questão realmente
dele escrever, dele compor, mas ele já era músico lá no Rio Grande do Sul, ele tocava em conjunto, né? Até mesmo em Toledo, ele tocava em bailes, né? Mas lá em Guaíra é que ele passou a compor, né? Tanto música, samba, que nós tínhamos até escola de samba Vila Velha se chamava em Guaíra, que hoje não existe mais. Mas ele compôs, né, alguns samba, né, para a escola de samba no carnaval. Enfim, então essa questão cultural, inclusive, hoje já tem 2 anos que ele faleceu, como eu falei, né? E ele deixou assim um legado, né? Os livros, as músicas, poesias. Ele fez inclusive uma apostila para as escolas, sabe? Que ainda não está nas escolas, mas ele deixou toda a história de Guaíra registrada, né? Mas é emocionante assim quando a gente lê, ouvir as músicas, né, que agora há pouco eu estava aqui ouvindo, a gente faz aquela volta, né? Realmente é rememorar uma coisa assim que foi muito boa, um passado que a gente viveu e foi extremamente maravilhoso. Eram dias incríveis em Guaíra, tanto que as pessoas que moravam, né, lá e depois foram embora para diversos lugares, eles têm uma saudade que vocês não acreditam, como eles são saudosistas, né? Boa noite para os senhores. É um prazer imenso estar aqui, rememorando toda a história que meu esposo deixou escrita, as músicas, e voltando em 1982, 83, que Guaíra era uma cidade pujante. Nós tínhamos restaurante, tivemos uma discoteca na cidade, na época do turismo, do auge do turismo, e só que, infelizmente, foi um período muito triste. Ahora que hemos pasado a estos momentos artísticos de la noche, es para mí también un placer presentar a una colega de la carrera de Ciencias Políticas y Sociología, que va a interpretar con su melódica voz una canción bastante especial. Entonces, Mica, por favor, bienvenida al escenario. Espero que lo disfruten. Eu vi cachoeiras caindo e a água subindo debaixo do chão. Eu vi um arco-íris tão lindo chegando, partindo ao encontro do chão. Eu vi essas matas crescendo, natureza vivendo um eterno
grandeza que ficou foi o trabalho, anos, risonhos e esperança desta lembrança, deste tempo que passou. Veio um espelho na grandeza da barragem, trago coragem de dizer com emoção que as belezas dessas águas submersas levo nos versos sufocados da canção. E o que restou pra nós, desilusão. Vieram as cheias, cobrindo de areia, rastros de ilusão. E o que restou pra nós, desilusão. Vieram as águas, encheram de mágoas o nosso coração. E o que restou pra nós, desilusão. Vieram as cheias, cobrindo de areia, rastros de ilusão. E o que restou pra nós, desilusão. Vieram as águas, encheram de mágoas o nosso coração. Ele lá no céu. Bueno, durante la conversa salía una pregunta interesante que era también como del lado de Paraguay, que acontecía con la Seychelles. Y bueno, creo que no hay mejor forma de poder responder a esa pregunta que invitando a pasar al compañero Marcos Castellano, quien nos va a deleitar con una poesía de autoría propia. Él es paraguayo y esperamos que su presentación pueda darnos luces a esa respuesta que nos hacíamos en la conversa. Aplausos. Boa noite. Então, eu sou de Cidade do Leste, aqui do lado, e a minha avó, ela mora, né, num bairro perto a barragem de Itaipu. E eu lembro que durante a minha infância, perto da casa dela, corre um córrego, um riacho do Paraná. Mas cada vez que as comportas se fecham, esse riacho não existe. Isso existe cada vez que as comportas se abrem. Então eu escrevi um poema baseado nessas memórias. O poema se chama Ahogar el agua. El río Paraná es una canción de cuna en el barrio donde mi papá creció. Murmura a rorró en noches tranquilas. El río es un sueño atrapado en una represa. Sus olas vagas las ocupa produciendo energía. Y en los días lluviosos sale a pasear. Vaga por el río haciendo compañía a los niños que duermen la siesta. Su silbido se escucha en el bosque de las monjas, en la casa de mi abuela y debajo del árbol de pomelo. El río Paraná es una canción de cuna
y también es un rugido. Desaparece durante meses porque tiene que trabajar en la represa. Pero cuando hace frío y dejamos de usar el aire acondicionado, ya puede salir a jugar. El río ya estaba ahí cuando mi abuela llegó en aquel barrio, construyó su casa y crió sola a 4 hijos. En sus aguas lavó su ropa, mientras que en verano se zambullía. Crecimos y el río siguió ahí, a veces furioso, muchas veces ausente. Yo tenía que comprenderlo, era un río muy ocupado. El río Paraná es una memoria, un fragmento de mi vida. Gracias, Marcos. Bueno, y volviendo a las sorpresas que teníamos preparadas para hoy, y ya finalizando, vamos a hacer el sorteo de los 5 libros de este maravilloso poeta, Galvão. Entonces, Cayo, si me ayudas por favor con los libros. Vamos a hacer la misma dinámica, pero esta vez ustedes son los que van a decir los números. Y vamos a pasar todos al frente. Entonces, primer número. El que se escucha más fuerte.